número 10. Aliás, está 11 ali, mas é 10, viu, irmãos? É 10, capítulo 10, do verso 37 até o verso 39. Hebreus 10, de 37 a 39. Hebreus, capítulo de número 10, do versículo 37 até o versículo 39. Diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que Deus abençoe o texto que nós lemos para a nossa edificação. Meus irmãos, nós temos falado aqui uma série de mensagens onde nós temos explicado a fé, temos explicado também o sentido daquilo que a palavra de Deus nos ensina, de como viver a fé. Isso, irmãos, é muito importante, é imprescindível conhecermos. O discernimento espiritual, irmãos, é muito mais importante da nossa vida. É talvez a bênção mais importante que nós recebemos de Deus, é o discernimento espiritual. Paulo, sabendo disso, orava a Deus, pedindo que Deus desse discernimento à igreja, para que ela pudesse compreender com os demais santos, os outros irmãos, a grandeza das revelações de Deus, do propósito de Deus. Entender, irmãos, espiritualmente as coisas, nos dá a condição de viver de maneira aceitável a Deus, de maneira agradável a Deus, mas também, irmãos, nos dá a condição de viver aqui no mundo, dando um bom testemunho no mundo. E nós falamos aqui, na semana passada, sobre a dificuldade que temos às vezes de ver a palavra de Deus para a nossa vida, a razão da palavra de Deus para a nossa vida. E falamos aqui que muitos de nós têm observado a palavra de Deus como um meio de controlar o nosso comportamento. Nós entendemos que a palavra de Deus nos foi dada para controlar o nosso comportamento e assim nos definir como cristãos. Então, o cristão, na nossa visão, é aquele que obedece os mandamentos da palavra de Deus, e por isso, então, ele é revelado, descrito como um cristão, porque obedece a palavra, e vê, então, os mandamentos como um meio de manifestar quem é e quem não é cristão. Quem é um cristão? Aquele que obedece. E nós mostramos aqui para os irmãos que não é esse o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia é transformar o nosso entendimento. Deus deu a Bíblia para que nós tivéssemos um entendimento transformado, e as obras ou a observância dos mandamentos do Senhor é uma consequência de ter o nosso entendimento transformado. Então, à medida que nós somos transformados intelectualmente, espiritualmente, nós passamos então a conhecer a vontade de Deus. Então não há como conhecer a vontade de Deus se não tiver a mente transformada. Paulo fala isso lá em Romanos, no capítulo 12. E é só depois de ter a mente transformada é que nós passamos então a descobrir e entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Hoje eu queria alongar um pouco mais esse pensamento e pensar com os irmãos assim: como que muitas vezes, de forma errada, nós usamos os meios que Deus deixou para a nossa vida cristã de forma errada. E aí eu quero citar aqui pelo menos 3 deles. Primeiro, irmãos, a visão que nós temos tido da palavra de Deus, da Bíblia. E aí nós temos entendido a Bíblia como um meio de nós alcançarmos os benefícios de Deus para a nossa vida. É mais ou menos assim, quer ver? Deixa eu explicar para os irmãos.
eu desejo algo de Deus. Aí eu penso assim, o que eu posso fazer para conseguir aquilo que eu desejo, né? Então, para Deus me dar aquilo que eu desejo. E aí, alguns grupos têm usado alguns meios assim para conseguir isso, né? Então vamos citar alguns deles. Por exemplo, né? Pensa que pelo esforço, pelas coisas que ele fizer a Deus, ele irá então conseguir aquilo que ele deseja. E aí entra nesse grupo as ofertas, os jejuns, as campanhas, né? Os votos, os elementos sagrados, né? Elementos consagrados e sagrados. E aí pensa que na observância dessas coisas vai conseguir aquilo que ele deseja. E aí então se vale de exemplos bíblicos. Por exemplo, fulano lá na Bíblia fez isso e deu resultado, então eu vou fazer isso e vou ter resultado. Por exemplo, Daniel fez um jejum de 21 dias, ou então Daniel fez um jejum onde não comia carne, só comia legumes, e deu certo. Então eu vou também praticar isso e eu vou receber aquilo que eu espero de Deus. Mas os grupos mais ortodoxos, como as igrejas mais tradicionais, elas não correm tanto risco de usar esses meios como moeda de troca, como troca diante de Deus, mas eles pensam assim, quer ver? Eu vou citar porque usam outros exemplos, outros elementos, digo. Então eles dizem assim: bom, eu desejo algo de Deus, e o que eu posso fazer para agradar a Deus, para que Deus me seja favorável? Então vamos pensar, o que eu devo fazer para que Deus se agrade de mim e me conceda aquilo que eu desejo? E aí então entram alguns elementos. O primeiro deles que nós citamos aqui é a palavra de Deus. Aí ele vai à palavra, olha que coisa assim, como nós estamos sendo enganados. Pensa, então o cristão vai à palavra e vê o que a palavra ensina, e ele pensa assim: bom, se eu obedecer a palavra, a minha obediência a Deus será um meio de eu alcançar aquilo que eu desejo. Então ele vê os mandamentos da palavra de Deus e diz assim: se eu obedecer esses mandamentos, Deus ficará satisfeito comigo e me concederá aquilo que eu desejo, aquilo que eu pretendo. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, e a gente às vezes nem para pensar nisso, não é verdade? Quem de nós nunca usou isso? Quem de nós nunca imaginou aqui, nós vamos ser sinceros, gente, quem de nós aqui nunca pensou que não recebeu alguma bênção de Deus porque desobedeceu a Deus? Sabe, irmãos, deixe Deus ministrar o seu coração. Sabe qual é a pior pergunta que um crente pode fazer? É: o que eu fiz de errado para Deus não me dar aquilo que eu desejo? E nós já pensamos isso e não falamos. Não é verdade? Eu orei, eu pedi a Deus uma coisa e Deus não me concedeu. Aí passou no meu coração: eu devo ter feito alguma coisa errada, e por isso Deus não está me concedendo aquilo que eu desejo. Então, irmãos, a palavra de Deus transformou num meio de conhecer os mandamentos do Senhor, para que pela obediência eu consiga aquilo que eu desejo. Irmãos, isso nada mais é do que uma troca com Deus. Veja, nós temos falado muito sobre isso, mas aí quando o cristão pensa que Deus irá abençoá-lo, conceder aquilo que ele deseja pela sua obediência a Deus, então o cristão está usando da obediência como uma moeda para negociar com Deus, para exigir de Deus ou para receber de Deus aquilo que ele deseja. E aí, irmãos, Deus se transforma num negociador, um comerciante da bênção, e o homem, pela obediência,
usando-a como moeda de troca. Então, alguém está me entendendo aí? Estão tranquilo? Né? Então veja, aquilo que deveria ser por amor, por gratidão, a obediência a Deus, passou a ser para o cristão um meio de ele negociar com Deus para receber a bênção. Por isso que quando não acontece, aí o cristão então acha que fez alguma coisa errada e por isso Deus não está concedendo aquilo que ele deseja. E aí Deus parece ser um ser muito ruim, né? Um ser que não quer abençoar e que está olhando a obediência como uma condição. Então, se você obedecer, eu te dou. Se você não obedecer, você não ganha. E aí, quando não acontece, é claro que o cristão em muitas coisas não recebe. Qual é a pergunta errada que o cristão faz? Nós falamos aqui agora. O que eu fiz de errado para não receber? Olha que coisa difícil. E o que deveria ser então, irmãos, a obediência? Por que nós devemos obedecer? A obediência deve ser o resultado, irmãos, do nosso amor por Deus, o resultado da nossa gratidão. Então, olha, Deus já nos abençoou, Deus já nos deu, então, por amor a esse Deus maravilhoso que cuida de mim, que me concede tudo aquilo que eu necessito na minha vida, a gratidão é a forma, a obediência diga, a forma de eu expressar a minha gratidão a Deus, demonstrar o quanto eu o amo, o quanto eu estou feliz com Ele, por isso eu quero obedecê-lo como resposta daquilo que Ele já fez na minha vida e não como troca para receber as suas bênçãos. Mas vamos ser sinceros, muitos de nós já não pensam assim. Ou mais ainda, muitos de nós já não falou assim, né? Eu devo ter feito alguma coisa errada, por isso Deus não está me abençoando. E às vezes, irmãos, tentou olhar para a desobediência a algum princípio que a palavra de Deus estabeleceu e se culpar e viver, né, cheio de culpa por não ter recebido aquilo que pretendia e associá-lo à falta de obediência. Quem de nós pode obedecer a Deus 100%? Irmãos, se a obediência fosse a condição para recebermos as bênçãos de Deus, nenhum de nós receberia, porque todos nós falhamos, irmãos. Deus abençoa pela graça. Deus derrama sua bênção na nossa vida, movido por sua misericórdia, amor e graça, que nós cantamos agora há pouco, e não pela nossa obediência, porque nenhum de nós consegue obedecer a Deus 100% para receber a bênção. E aí, irmãos, se não obedecermos, nós vamos ficar então com o nosso coração culpado e dizendo, eu não recebi porque Deus não deu. Imagina, irmãos, se a gente pega um caso mais sério, né? Vamos pegar algumas coisas mais sérias na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa da nossa família que está doente e a gente ora por ela e aí pede a Deus e a pessoa morre. Aí a gente olha para Deus e diz assim, será que eu fiz alguma coisa para Deus não me atender? Não, Deus não me concedeu o que eu pedi, levou a pessoa que eu amava, não curou, não restaurou a saúde da pessoa porque eu fiz algo de errado. Para irmãos, essa é a pior pergunta que uma pessoa pode fazer, um cristão pode fazer diante de Deus. Sabe, irmãos, se nós estivermos olhando dessa maneira, nós vamos transformar aquilo que Deus fala da sua graça e da sua misericórdia na obediência do homem, na condição do homem. E aí aquilo que receber é mérito do homem, porque ele conseguiu, porque ele foi obediente, ele foi melhor diante de Deus, né? E aí a pessoa passa a usar a obediência como um meio para tentar conseguir as coisas, né? E quem nunca ouviu alguém dizer isso, né? Você não recebeu porque você deve estar em pecado. Misericórdia, irmãos. Olha o que a visão errada pode fazer na vida de um cristão. Segunda coisa, irmãos, que eu queria pensar
são as orações como meio de conseguir aquilo que deseja. E você dizendo, pastor, a oração não é para conseguir aquilo que a gente deseja? É, irmãos, mas veja bem, olha como nossa visão está errada, né? Nós, está tão forte na nossa vida, pensa, que nós transformamos as nossas orações em petições apenas. Vamos ser sinceros, 90% das nossas orações são pedidos de uma oração nossa, né? Pega uma oração sua e avalia quantos por cento da sua oração é pedido. Você verá que será no mínimo 90%. Então nós transformamos a oração em petição. E nós achamos assim que Deus deixou a oração só para a gente pedir, para a gente apresentar nossas necessidades diante de Deus. E não é só para isso a oração. E aliás, irmãos, essa deveria ser a parte menor nas nossas orações. Jesus, criticando os gentios, Jesus diz assim: olha, vocês fazem longas orações achando que com isso vocês serão ouvidos. E ele diz assim: não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe do que necessitais antes que lhe peçais. Então veja, a petição deveria ser a parte menor das nossas orações, mas ela ocupa justamente a parte maior. E às vezes, irmãos, nós achamos, mesmo que não admitamos isso, mas nós achamos que quanto mais nós orarmos, mais nós seremos atendidos. Então nós passamos a valorizar o tempo, quanto tempo nós passamos orando, e não a qualidade desse tempo nas nossas orações, não é? E aí a gente acha assim, para a gente receber algo de Deus, nós precisamos orar, vamos pensar, uma noite inteira, né? E aí Deus vai atender. Se você orar só uma oraçãozinha de manhã, Deus não vai te atender. Viu? Nós transformamos a oração em quê? Em apenas petição. Agora pensa comigo aqui, irmãos. Jesus não tinha nada para pedir a Deus, né? Jesus tinha necessidade, irmãos? Vamos imaginar aqui, Jesus tinha necessidade não satisfeita? Claro que não, irmãos. Não é? Jesus não tinha nenhuma necessidade. Jesus nunca orou para si, pedindo alguma coisa para si mesmo, não é? E a Bíblia diz que Jesus passava a noite inteira em oração. Em alta madrugada Jesus levantava para orar. Qual o propósito disso, irmãos? Para nos ensinar, irmãos, que oração não é só petição. Oração tem algumas coisas muito importantes na oração. Por exemplo, a oração é um meio poderoso de relacionarmos com Deus. Jesus então passava a noite orando, relacionando com Deus e mostrando que nós precisamos da oração para relacionar com Deus. Então, veja, olha que coisa interessante. Aquilo que era o propósito de Deus, que era para nos aproximarmos de Deus e relacionarmos com Deus, nós transformamos isso como um meio de conseguirmos aquilo que nós queremos diante de Deus. Quer dizer, ao invés de usar a palavra e a oração para nos aproximarmos mais de Deus e relacionarmos mais de Deus, nós usamos isso como um meio de troca diante de Deus para tentar conseguir suas bênçãos. Estão entendendo? Então a oração é um meio poderoso de nos aproximarmos de Deus, porque é na oração que mantemos comunhão com Ele, é na oração que nós conversamos com Deus. E oração, irmãos, então é um diálogo onde eu falo, Deus escuta, mas também Deus fala e eu tenho que escutar, né? Então veja, oração não é apenas derramar diante de Deus as minhas necessidades. A oração é um meio de poder relacionar com Deus. É a maneira que Ele está nos ensinando de ter comunhão com Ele. Também, irmãos, a oração é um meio, junto com a palavra, de conhecermos, descobrirmos a vontade de Deus para a nossa vida. Como é que eu vou conhecer a vontade de Deus se eu não deixar Deus falar comigo? Como que eu vou saber o que Deus quer de mim se eu não ouvir Deus, né? Aí parece o seguinte, que a gente chega lá, a gente fala e a gente vai embora. Então, se Deus quisesse nos repreender, eu diria assim: não, para aí, você já vai embora, você nem deixou eu falar.
verdade? Você não me deixou nem dizer o que eu deveria dizer. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos transformando a oração em petição apenas, e achamos que orar é só pedir coisas para Deus, né? A oração também, irmãos, é um meio de demonstrar o quanto amamos os irmãos, porque nós na oração podemos interceder por eles, né? Ou seja, clamar pelos outros e não só para nós, e colocarmos a vida de nossos irmãos diante de Deus. Então a oração é importante, né? E é muito mais além de petição, porque demonstra o quanto nós amamos os nossos irmãos, quando nós intercedemos por ele. Por isso existe oração intercessória, né? E não apenas oração de pedido, né? É um meio poderoso para mostrarmos isso também, meus irmãos. A oração é um meio poderoso de demonstrarmos a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, pelas bênçãos recebidas. Por isso existe oração de ações de graça, quando nós chegamos diante de Deus e apresentamos diante de Deus a nossa satisfação por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Está vendo, irmãos? Mas porque nós estamos com essa mente voltada para achar que nós precisamos encontrar um meio para recebermos aquilo que nós queremos de Deus, nós transformamos a obediência nesse meio e nós transformamos a oração nesse meio. Ou seja, é a forma com que eu vou conseguir aquilo que eu pretendo diante de Deus. Como? Obedecendo. Segundo, pedindo, orando. E aí, se não deu certo, irmãos, nós ainda juntamos a isso ao jejum. O jejum, né, que é associado à oração, e o jejum, que era para consagração de vida, para demonstração do meu arrependimento diante de Deus, transforma num sacrifício para que tente sensibilizar Deus, para que Deus possa olhar o meu sofrimento e me conceder aquilo que eu desejo. Aí a pessoa diz assim: orou, não deu certo, então jejua, que aí vai dar certo. Ou seja, Deus vai olhar o seu sofrimento, vai se sensibilizar pelo seu sofrimento, porque você afligiu sua alma, afligiu o seu corpo, e aí Deus então vai conceder o que você deseja. Está vendo, irmão, que tudo está na pretensão, tudo naquilo que eu desejo, e aí eu tenho que encontrar um meio para eu conseguir aquilo que eu desejo, e aí eu uso aquilo que é precioso para o meu relacionamento com Deus, numa forma de negociar com Deus, de tentar convencer Deus a me conceder aquilo que eu desejo. E eu penso, então, se eu obedecer, se eu orar muito, se eu jejuar, então Deus vai ficar satisfeito comigo e vai me dar aquilo que eu desejo. Está vendo, irmãos? Quanto que isso passou batido na nossa vida? Quantas vezes, irmãos, nós pensamos assim e fizemos assim e achamos que estava certo. Sabe por quê? Porque nós vimos pessoas fazendo e achamos: não, deu certo com fulano, dá certo para mim. Irmãos, essa cultura do que o deu certo é permitido, isso é terrível, isso é um instrumento do diabo na nossa vida. Porque o fulano fez e deu certo, então, olha, o fulano foi lá e subiu uma escadaria de joelho e recebeu o que ele estava querendo, então se eu fizer, eu vou receber também. Irmãos, isso é demoníaco. Isso é uma forma, pelo sacrifício, de tentar conseguir aquilo que deseja diante de Deus. O irmão fez uma oferta, o irmão orada ali, abençoada ali pela oração do pastor, e deu certo, então isso é permitido. Não é permitido, não, irmão. Isso é crendice, isso é simpatia, isso é coisa pagã que vem para dentro da igreja, e nós muitas vezes aceitamos isso. Isso corre no meio da igreja como se fosse aceitável diante de Deus. E olha, irmãos, nem tudo que dá certo é vontade de Deus, irmãos. Pelo contrário, quando as coisas estão dando muito certo na vida do cristão, ele deve na hora perguntar se isso é vontade de Deus, porque na vida do cristão é sempre um sacrifício, é sempre com dificuldade, é dia a dia passando por provação, por lutas. Então, olha, é muito mais aceitável, muito mais rápido entender que algo que está sendo difícil é vontade de Deus para a nossa vida do que aquilo que está sendo fácil. Aqui, irmãos, não está na hora do recreio, não, viu? Aqui está na hora de luta. Aqui não é férias, não. Nós estamos vivendo aqui no mundo, e Jesus diz: no mundo tereis aflição. Então, aqui é lugar de afligir a alma, aqui é lugar de passar por provação, de luta, né? Nós não estamos no céu ainda, não, irmãos. Lá no céu que é a hora de
desfrutarmos do descanso. Enquanto estivermos no mundo, nós vamos passar por lutas, nós vamos ter aflições mesmo, né? E isso faz parte do propósito de Deus. Terceira coisa, irmãos, e essa agora vai assustar os irmãos: louvor. Querem ver como nós também usamos de maneira errada esse meio? Quem disse que Deus pediu que nós louvássemos a Ele? Onde está isso na Bíblia que Deus pediu para a gente louvar a Deus? Os servos de Deus é que nos convidaram a louvar a Deus. Deus nunca pediu louvor para ninguém, gente. Sabe o que parece, irmãos? Na verdade, parece o seguinte: que Deus é um ser muito mal-humorado, carrancudo, de mal com a vida, né? Que está de mal com todo mundo e não quer abençoar ninguém. Mas depois de muita ovação, depois de muita cantoria, né? De muito louvor, de muita bajulação, aí Deus então se torna favorável e abençoa o seu povo. Quem de nós nunca imaginou que o louvor iria fazer, se nós louvássemos muito a Deus, iria tornar Deus favorável a nós? Então, imaginamos assim, que Deus não está satisfeito. Aí, se eu louvar muito a Deus, então eu vou torná-lo favorável a mim, e aí Ele vai me conceder aquilo que eu desejo. Ele vai se agradar de mim, porque eu já louvei, bajulei bastante a Deus, elogiei bastante a Deus, e aí agora Ele vai me abençoar. Sabe por que, irmãos, que nós pensamos assim? Porque é assim que nós fazemos com os seres humanos. Então, o empregado quer receber alguma coisa do chefe, ele elogia bastante o chefe, né? E aí fala muito bem do chefe, aproxima demais do chefe, falando, sempre elogiando, sempre falando bem, e aí na hora de precisar de um aumento, o chefe vai, né, afinal de contas ele me trata tão bem. Quer ver um exemplo? Filho, né Adriano? A gente, quando o filho começa a elogiar demais a gente, aí a gente vira para ele e pergunta: o que você está querendo? Não é assim? Você deve estar querendo alguma coisa, está me elogiando demais, né? Então você está querendo alguma coisa. Nós achamos que com Deus é a mesma coisa, irmãos. Nós achamos que com Deus, se a gente elogiar demais Deus, louvar, ovacionar a Deus, então Deus vai ficar satisfeito conosco e vai nos dar aquilo que a gente quer, irmãos. Não é isso, irmãos. A palavra de Deus não ensina isso. Louvor, irmãos, é a expressão da nossa satisfação e gratidão por Deus. Então o louvor é um meio de eu mostrar para Deus o quanto eu o amo e o quanto eu estou satisfeito com Ele. Por isso eu quero agradar a Deus, eu quero louvar a Deus, eu quero elogiar a Deus, eu quero falar bem de Deus, porque eu estou tão satisfeito com Ele, que minha alma não se contém, senão dizer para Deus que eu amo, que Ele é maravilhoso. Então veja, isso é depois da bênção recebida e não antes da bênção, não para conseguir a bênção, porque senão é troca, não é, Gustavo? Virou troca de novo, né? Virou um meio de conseguir aquilo que eu estou querendo. Então eu tenho minhas pretensões, meus desejos, e aí como é que eu vou conseguir isso? Eu vou bajular bastante Deus, vou louvar bastante Deus, e aí eu vou conseguir isso. Olha, irmãos, louvor virou na mente de muitas pessoas muitas outras coisas que louvor não é. Por exemplo, pessoas acham que louvor é para expulsar demônio, louvor é para libertar pessoas, louvor é um meio de trazer paz à alma, né? Tudo aquilo que nós usamos aí não é o propósito do louvor. O louvor, irmãos, é a maneira que nós temos, vou repetir, é a maneira que nós temos de demonstrar para Deus a nossa satisfação com Ele. Por isso, irmãos, o louvor é um meio poderoso de comunhão com Deus. É um meio que Deus deixou para que eu pudesse me relacionar com Deus, estar mais próximo de Deus e não trocar com Deus, não fazer Deus ficar satisfeito comigo para me conceder aquilo que eu quero. Deus conhece as nossas intenções, irmãos. Deus conhece. O escritor Amós, lá no capítulo 5 de Amós, versículo, deixa eu ver qual que é o versículo de Amós, se você quiser abrir aí a sua Bíblia aí, versículo 22 e 23 do livro de Amós.
O escritor de Amós diz assim, Deus falando, diz: afasta de mim o estrépito dos vossos louvores. Ele diz: eu já não posso suportar, eu estou cansado dos vossos louvores. É o que Deus está dizendo. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo vivia de forma errada diante de Deus e queria usar o louvor para tentar agradar a Deus, para que Deus então se tornasse favorável ao povo. Ele diz assim: eu já nem posso ouvir mais os vossos louvores. Está vendo, irmãos? O louvor é um meio de expressarmos nossa gratidão, nosso amor por Deus. Porque eu amo Deus, eu quero falar bem dele, eu quero dizer que ele é maravilhoso, que ele é Deus bom, que ele é justo, que ele é fiel, e não como um meio de troca. E aí, irmãos, a gente vê que hoje até usam o louvor como comércio, né? Então tem gente enriquecendo com os louvores, não é verdade? Tem cantores aí que estão ricos, né? Com louvores, porque não entendeu que o louvor é o meio da gente adorar a Deus e prestar nossa gratidão por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Irmãos, nossa mente tem que ser transformada. Nós precisamos entender os propósitos de Deus. Nós precisamos ter a mente aberta para compreender coisas que muitas vezes nós estamos fazendo que não faz parte do propósito de Deus, não faz parte da vontade de Deus para a nossa vida. E lembrarmos, irmãos, que Deus conhece o nosso interior, conhece o nosso coração, Deus conhece nossas intenções e Deus conhece nossas motivações. O que está me levando a louvar a Deus? É a minha satisfação por Ele? Ou é tentar fazer com que Deus se torne favorável a mim? Deus sabe muito bem qual é a intenção do nosso coração. Sabe, irmãos, o louvor que nós cantamos aqui na igreja prepara o nosso coração para que nós estejamos em comunhão com Deus. Portanto, o louvor faz bem a alma do adorador, porque quando nós louvamos a Deus, nossa alma se prepara para entrar numa comunhão mais íntima com Deus, que é o culto. Prepara o nosso espírito para ouvir a palavra, para entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, o louvor é para nos aproximar de Deus e não para comprar as coisas de Deus, não para conseguir as coisas que nós desejamos. Irmãos, nós precisamos estar com os nosso entendimento despertado. Não podemos apenas ouvir a palavra de Deus e não procurar entender o propósito daquilo que Deus deixou. Então, irmãos, a palavra é o meio de eu conhecer a Deus e não a forma de obedecer para receber. A oração é o meio de manter comunhão com Deus e não a forma de pedir apenas para pedir a Deus. Não usar apenas para pedir a Deus. E o louvor é o meio de eu mostrar a minha satisfação, a minha gratidão, meu contentamento com Deus, e não uma forma de fazer Deus se tornar favorável a nós. Está vendo, irmãos? Deus tem nos abençoado, porque Deus tem nos dado visão, visão espiritual. Nós temos entendido as coisas espirituais. Isso, irmãos, tem nos tornado mais maduros na fé. E a maturidade na fé, ela se traduz nas respostas que nós damos no dia a dia. Então veja, a maturidade, irmãos, se traduz nas respostas que nós damos no dia a dia. Então, como eu vou viver? Como eu vou agir no meu dia a dia? A minha maturidade demonstrará isso. Que Deus, irmãos, nos abençoe, de maneira que cada dia nós sejamos mais maduros na fé, nós estejamos entendendo mais as coisas de Deus, o propósito de Deus, e nós estejamos crescendo mais no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém?